Olá pessoal, eu sou o Charlie Austin e eu sou tu e você está aqui no Amor Linceide. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. E hoje eu estou num ambiente aqui diferente, muito propício, muito gostoso para poder fazer esse diário de bordo. O segundo vídeo da série de vídeos do diário de bordo da Ascensão é um local perto da minha casa, que eu venho diariamente, e eu falei, acho que hoje eu vou gravar esse vídeo lá. Mas vamos ao que interessa. No diário de bordo de hoje, eu quero falar de um outro processo muito importante na ascensão do indivíduo. Além da integração do coração absoluto, que foi falado no vídeo de ontem, quem quiser saber mais sobre o que é o coração absoluto e as suas 3 válvulas, dá uma assistida lá. Nós também precisamos descobrir, primeiro identificar, não é algo que está escondido, mas identificar qual é o tom principal e os 2 subtons da nossa verdade interiorana. E se você quiser saber mais sobre a verdade, porque eu já expliquei aqui no canal recentemente de que uma verdade absoluta não há apenas a verdade subjetiva, que aí se torna o seu absoluto. Então assista a live do último de 2 domingos atrás, que você vai entender melhor. E falando sobre essa verdade interiorana que se torna absoluta para o ser, ela, na vida em que o indivíduo se propõe a atravessar a ascensão, ela vai ser determinada então por um tom principal e por 2 subtons. E esses 3 tons, então, o primeiro tom e os 2 subtons, nada mais são do que 3 dos 48 caracteres da linguagem da luz. E vocês vão me perguntar, tá, Charlie, tá indo muito rápido, explica melhor o que são esses tons, o que são esses caracteres. A linguagem da luz, pessoal, é uma linguagem super excelsa, usado em planos multidimensionais, que comunica uma série de codificações que dá forma, missão, essência e velocidade ou movimento para coisas, objetos e seres. Ela também acaba trazendo um baita de um bem-estar e acaba ajudando a gente a alinhar, tá? Toda a nossa programação para sempre andar no fluxo universal. Isso falando em termos muito gerais, muito amplos sobre o que é a linguagem da luz. E essa linguagem da luz nada mais é do que como o próprio nome fala, uma linguagem, uma língua. Então ela tem toda uma lógica interna, ela tem uma fonética e ela tem no vocabulário dela 48 caracteres. Antigamente aqui na Terra, para a gente poder ascender, era requerido de nós a gente conseguir mestrar, tá? Todos os 48 caracteres da linguagem da luz. Então era tipo um baita de um trabalho, porque você precisava em cada um dos 48 caracteres também mestrar dentro daquele os outros 47 caracteres naquela específica cor, porque cada caractere da linguagem da luz tem uma cor ou um tom, né? Ou um aspecto tonal. Então imagina, você teria que aprender os 48 caracteres desse vocabulário e além disso aprender como cada uma das outras 47 caracteres se comporta dentro de cada um dos 48 caracteres. Então assim, é por isso que muitas ascensões na Terra acabavam falhando. As pessoas não conseguiam completar a sua ascensão, nem na vida em que haviam planejado, nem nas vidas consecutivas. Então, os planos espirituais, por assim dizer, a espiritualidade, né, esse termo que a gente usa para abarcar todo mundo que está do lado de lá, trabalhando para que os seres possam passar pelas experiências em planos físicos como a Terra, conselhos específicos decidiram simplificar. Dos 48 tons ou caracteres da linguagem da luz, agora para ascender,
num plano físico como a Terra, seria preciso a gente conhecer apenas 10 dos 48 tons. E na verdade, não é todo mundo que está ascendendo que vai ter que conhecer ou mestrar os 10, ou integrar esses 10 caracteres da linguagem da luz na sua vida. Na verdade, eles diminuíram o tanto de caracteres que estaria conectados com a ascensão num plano físico como a Terra. Tá? Então os outros 38 caracteres da linguagem da luz ainda existem. Se você quiser, você pode aprender eles, mas eles não fazem parte do programa de ascensão da Terra. Apenas esses 10. Desses 10 caracteres, tá? Desses 10, 3, tá? Vão ser os seus tons, tá? Os aspectos tonais que você vai ter que mestrar numa vida para você poder ascender. O primeiro tom, ele é o tom principal, né? E tom aqui no sentido de cor e de tema, tá? E os dois subtons, os outros tons, que esses dois últimos vai dar a direção do tom principal. Então eu vou dar um exemplo para vocês. É que eu não trouxe, pessoal, eu esqueci de trazer aqui. Mas o meu tom, né? Qual que é o tom principal da minha ascensão? Como que eu escolhi configurar a minha ascensão quando eu completei ela até a 5ª iniciação? O tom ou tema principal da minha ascensão, quando eu atravessei as 5 primeiras iniciações, era o perdão, a questão do perdão. E era a minha capacidade de eu poder gatilhar outros para também entrarem no acesso ascensional. Então, toda a minha ascensão girou em torno desse processo de eu aprender a me perdoar, aprender a perdoar os outros, e através desse processo de perdão eu também consegui catapultar os outros para os seus próprios processos ascensionais. E aí os meus 2 subtons eram o primeiro, o subtom primário meu era da liberdade, tá? E o segundo subtom era do amor incondicional ou amor não condicional. Então esses 2 subtons influenciavam o meu processo de perdão. O que isso quer dizer? Eles meio que moldaram o processo de perdão, que foi o processo principal das minhas primeiras 5 iniciações, para eu poder atravessá-las e ascender por completo. Então, como que eu ia praticar o perdão? Eu determinei através dos 2 subtons. Era através da liberdade, eu não ficar muito apegado às pessoas que me feriram, às pessoas que me machucaram, às pessoas que foram injustas comigo, porque isso liberava tanto a mim quanto a elas. E ao fazer esse processo de sempre privilegiar a liberdade ao invés de eu querer uma prestação de contas, um acerto de contas, eu estava então nada mais do que praticando o amor não condicional ou amor incondicional. Percebeu como os 2 tons extras ou subtons, eles meio que moldaram como eu ia manifestar esse perdão. Tá? Então pensa que o perdão, no caso da minha ascensão, quando eu fiz as 5 iniciações, ele era a ferramenta principal, tá? Que eu tinha que usar para eu atravessar toda a minha ascensão. Ele era o meio fio, a linha condutora de toda a minha ascensão. Na verdade, era a coisa que eu mais tinha que trabalhar para conseguir ascender, tá? E esses 3 tons ou temas, perdão, liberdade e amor não condicional, são 3 daqueles 10 caracteres que fazem parte do vocabulário maior de 48. Charlie, quer dizer que os meus tons vão ser os mesmos que o seu? Não, foram esses que eu escolhi para a vida na qual eu havia decidido passar pelas 5 iniciações. Às vezes o seu tom pode ser, sei lá, governança libertária, tem esse tom também, tem esse caractere dentro da linguagem da luz. Às vezes o seu tom pode ser compaixão, é um outro tom dentro dos 10 que agora estão disponíveis para o currículo de ascensão na Terra. Então depende, você precisa identificar os 3 tons que definem a sua verdade interiorana na vida em que você escolheu ascender e que você assim muito provavelmente planejou trabalhar na sua ascensão. E aí é engraçado que cada tom ele vai vir, você vai visualizar ele como um animal e uma cor.
tá? Que é o aspecto mesmo de cor de cada um dos 10 caracteres. Então, eu lembro que o perdão, ele era um macaco rosa, então era o tom rosa, né, denotando aí o amor cósmico. A gente não consegue praticar o perdão com o amor aqui da Terra, com o amor de uma banda de terceira dimensão de consciência. Tem que ser o amor cósmico, que é o raio divino rosa. Aí eu lembro que o meu subtom, que era o da liberdade, olha que interessante, era uma coruja, tá? E era uma coruja assim de cor verde amarelo. E é interessante que, até legal a gente ver no mundo atual, que países que têm a verdade, a transparência, onde a ciência é bem avançada, os habitantes daqueles países geralmente se sentem mais libertos, mais satisfeitos. E o porquê? Então, o amarelo ou o verde ali daquela coruja, que é o aspecto pictórico do tom ou do caractere, são dessas cores, tá? Porque o raio divino que cuida da verdade, da transparência, da ciência, é o raio divino verde, que também é o raio da cura, tá? E você estar liberto, ou a liberdade de ser um dos seus tons, tem a ver com a sua cura e a cura das pessoas ao seu redor, tá? Então é engraçado que o aspecto pictórico desse caractere, dentre os 10 caracteres para a escola de ascensão na Terra, eu escolhi uma coruja de cor verde ou meio amarelada. E o aspecto pictórico do terceiro tom, tá? O do terceiro caractere que definiu a minha ascensão nas 5 primeiras iniciações, era a baleia, uma baleia de cor azul. Tá? E o azul é esse aspecto de poder, de vontade divina. E lembrando que esse segundo subtom secundário, dentre os 3 tons, ele é sobre o amor não condicional, ou o amor incondicional. E dá muito trabalho, assim, no começo, aparentemente, dá muito trabalho desenvolver esse amor não condicionado, ou seja, esse amor incondicional. Tem que ter uma vontade divina de você querer ver as pessoas como seu próximo, como extensões de você. Então é por isso que a cor azul aparece ali no meu no meu subtom secundário, né, dentre os 2 subtons. Então é muito importante você descobrir o tom ou tema principal da sua ascensão e os 2 subtons ou subtemas principais da sua ascensão. E aí, você vai me perguntar, tá, Charlie, como que eu faço isso? Como que eu descubro? Tá? Vocês podem, por exemplo, marcar uma consulta comigo. Se vocês acharem que vocês não conseguem fazer por conta própria, eu posso te guiar nesse processo, tá? Para você descobrir rapidamente qual que ao redor de qual tema a sua ascensão atual ela se revolve, tá? Você pode fazer também um trabalho energético por conta própria, mas geralmente é importante que tenha alguém do seu time espiritual junto com você para te orientar, tá? Para você não fazer uma leitura talvez equivocada, ainda mais se você está no início da sua ascensão. Mas assim, quanto mais cedo você sabe qual que é o tom principal da sua ascensão e os 2 subtons, mais rápido você avança na ascensão. Porque, de fato, uma pessoa só começa a ascender quando ela sabe a sua verdade interiorana. Se você não sabe a sua verdade interiorana, então você ainda não está ascendendo. Você pode estar tendo todos os efeitos, todos os sintomas, você ainda não está ascendendo, tá? Porque a ascensão, ela começa pelo ponto principal, focal e zero, que é você, né? Conheça-te, né? Você conhecer-se. E não dá pra você querer, tipo, conhecer várias outras coisas do universo e tal, e você mesmo ainda não sabe nada sobre você, pouco ou nada sobre você, tá? E aí, obviamente, eu tenho a listinha dos 10 caracteres, tá? Que estão disponíveis para a Escola de Ascensão na Terra agora, tá? Então eu posso te guiar. É um processo assim muito rápido, gente, de 22 minutos no máximo. A gente descobre e aí você se foca nesses 3 pontos, tá? É importantíssimo isso, e a gente descobre também qual que é o aspecto pictórico, tá? Dos 3 tons da sua ascensão. E por que que isso é importante? Porque são animais, né? São animais totem, tá? Não são animais
espirituais, tá? Não são seus animais da guarda, são animais que eles personificam essas 3 qualidades ao máximo aqui no plano físico. Então você se aproximar desses animais, você mergulhar na energia desses animais, você aprender mais sobre esses animais, te coloca na direta ou em contato direto com a frequência dessa banda de consciência manifestada por cada um dos tons. Então, em resumo, agora, cada ser humano ascendendo vai ter 3 tons, tom principal e os 2 subtons, tá? Conectados com uma cor específica, com um desenho pictórico específico e com um tema específico. Então, essas são os 3 caracteres, tá? Que você, na sua ascensão pessoal, precisa mestrar. E aí, dentro de cada um desses 3 caracteres, você precisa mestrar, tá? Os outros 45 caracteres da linguagem da luz. Aí fica mais fácil, tá? Então, primeiro você trabalha com um tema, né, com um tom, e você integra os 2 subtons nele, tá? E aí uma vez você feito isso, vai ter também uma forma pictórica. E aí essa forma pictórica, que é a junção dos 3 tons, você insere ela, por assim dizer, nos outros 48 tons. Tá? Que é o mesmo se você inserisse os 48 tons ou os outros 48 caracteres em cada um desses 3 tons. Dá na mesma. A ordem dos fatores aqui não altera o resultado. E aí você atinge Bodhisattva, o nível de Bodhisattva e até além muito rapidamente. E aí, assim, não é só você saber o tema, né? Você tem que conhecer um pouquinho a definição de cada tema. Eu tenho essa lista também e eu posso passar para quem quiser numa consulta comigo. Você vem e você faz e eu posso te ajudar nesse sentido, tá certo? Eu faço isso bastante na mentoria com os queridos do canal. Tá? Então, assim, se você quiser, você pode marcar um atendimento consciencial comigo, onde em 22 minutos, eu vou querer te conhecer um pouquinho primeiro, tá? Talvez os primeiros 20, 30 minutos, para a gente também sedimentar suas energias naquela conversa que nós vamos fazer esse processo energético, e nos 30 minutos finais eu faço esse processo para você. Então você pode, apenas agendar um atendimento consciencial comigo, você não precisa fazer parte da mentoria, e você descobre qual é os seus 3 temas da ascensão, e aí você pode trabalhar por conta própria, depois sabendo eles, e para quem está na mentoria, eu vou fazer com eles esse processo da descoberta do tom deles, do tom principal e dos 2 subtons na mentoria do mês de maio. Então, assim, se você quiser ter um acompanhamento que vai além de você apenas descobrir os seus 3 tons da ascensão e também outras coisas que envolvem a ascensão, talvez seria interessante você considerar participar da minha mentoria, onde eu dou essa orientação, eu dou esse suporte para quem está passando pelo processo ascensional nessa vida. Eu tenho 2 novas vagas, tá? Que eu abri, eram 3, uma já foi preenchida, 2 novas vagas para a 3ª turma de mentoria, e serão a sexta-feira, tá? Será uma vez no mês, a sexta-feira, 40 minutos, ok? E aí a cada 3 meses essa mentoria, ela vira coletiva. As 3 turmas se reúnem, a gente faz um trabalho energético ascensional, todo mundo reunido através de uma consulta, através de uma reunião no Zoom. Então agora está aberto às sextas-feiras, você pode escolher qualquer horário na sexta-feira a partir das 2 da tarde, e aí a gente pode lá pela 3ª, 4ª mentoria, é quando entra esse processo dos subtons que eu estou explicando aqui para vocês. E aí, depois eu quero falar no diário de bordo também, talvez mais para frente, de que a gente fala das 6 principais ascensões na Terra, mas tem um outro método de contagem dessas ascensões, tá? Tem um método assim um pouco mais dispendioso, eu diria, que talvez pareça um pouco complicado, mas que é uma outra perspectiva interessante para a gente olhar o processo ascensional,
tá? E nesse outro processo dá a impressão de que seriam na verdade milhares de mini iniciações que a gente atravessa, tá? E não apenas 6. Mas eu devo falar isso num outro vídeo do Diário de Bordo da Ascensão. Eu agradeço muito, eu sou o Iel Sotu, o amor vive no mundo através de vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Abraços, pessoal. Tchau!